Beleza, turma? Bom dia. Professor Luiz aqui. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. A gente já viu um pouquinho sobre o movimento retilíneo uniformemente variado e agora vamos aprofundar um pouquinho o estudo desse movimento com diferentes tipos. Vamos aprofundar um pouquinho o estudo desse movimento e para isso a gente precisou introduzir a ideia de aceleração. Então, MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, o que isso significa? A palavra retilíneo significa que ele se dá em linha reta, ou seja, numa única dimensão. E uniformemente variado significa que o fato dele ir, o termo variado significa que a velocidade dele está mudando, ou seja, não é mais um movimento uniforme. Ele tem diferentes velocidades em diferentes momentos do tempo. E uniformemente significa que ele vai fazer essa variação de forma uniforme. O que isso significa para a gente? Significa que a aceleração é constante, ou seja, a aceleração é um número. 10, 15, 20, 30, e aí vai ter suas respectivas unidades. A gente já vai chegar lá. E essa aceleração tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se ela for igual a zero, a gente cai no MRU, movimento sem aceleração que a gente já estudou. Então ela tem que ser diferente de zero para ele ser um movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, vamos lá. Eu fiz uma mudança aqui na iluminação, vamos ver. Então, eu vou definir minha aceleração como a variação de velocidade no intervalo de tempo. Então, a variação de velocidade dividido pelo meu intervalo de tempo é a minha aceleração. Se eu tiver um movimento que é variado, mas que não varia uniformemente, ou seja, que sofre acelerações e a aceleração não é constante, igual lá no MRU, que eu aproximava alguns movimentos como um MRU, eu também posso aproximar um movimento que não é uniformemente variado como um movimento uniformemente variado. É só eu usar aqui a ideia de uma aceleração média. E eu posso fazer isso igual a gente fez lá para a MRU, mas não vamos discutir isso aqui agora, tá? O que é o meu ΔV? O meu ΔV é a minha velocidade final menos a velocidade inicial. E o meu ΔT é o meu tempo final menos o meu tempo inicial. Então eu posso escrever aqui também que isso é V menos V0 dividido por T menos T0, tá certo? Agora, então a gente tem aqui uma variação de velocidade dividido por uma variação de tempo. A gente sabe quais são as unidades de velocidade e quais são as unidades de tempo. Então a gente tem que saber quais vão ser as unidades dessa grandeza nova que eu estou introduzindo, né, da aceleração. Eu vou usar essa notação aqui para dizer isso, então. A, dentro do colchetes, representa a unidade da minha aceleração. Isso aqui vai ser igual a unidade de velocidade dividido por unidade de tempo, tá certo? Agora, unidade de velocidade no sistema internacional é metros por segundo. Isso dividido por unidade de tempo, que é segundo também. Então isso aqui vai me dar metro por segundo ao quadrado, porque eu tenho 2 segundos embaixo, né? É a mesma coisa que eu multiplicar metro dividido por segundo vezes 1 sobre segundo, né? Os segundos que estão embaixo vai ficar ao quadrado. Então essa daqui é a minha unidade de aceleração. Assim como no MRU, que eu tinha uma equação horária para posição, aqui eu vou ter uma função horária para velocidade. Eu vou chamar essa função horária de V em função de t, ou seja, velocidade em função do tempo. Para encontrar essa fórmula, eu vou usar essa relação aqui. Então a aceleração é igual a V menos V0 dividido por T menos T0. Aqui eu vou jogar o T menos T0 multiplicando o A do outro lado. Eu vou ficar então com V menos V0 é igual a A que multiplica T menos T0. Tá certo? Se eu fizer, vou colocar agora, se eu fizer o meu T0 ser igual a zero, ou seja, meu movimento inicia no instante t igual a zero, vou escrever isso aqui pequenininho. Então o que acontece? Eu dispenso esse termo aqui, ó, que é igual a zero. E aí eu posso escrever V menos V0 igual a A vezes T, e por sua vez, V é igual a V0 mais A vezes T. Eu só joguei o V0 para o outro lado. Então aqui a gente consegue uma função da velocidade em função do tempo. O que é variável aqui? Variável é o meu V e é o meu T.
que é o que eu tenho aqui, ó, v em função de t. São as duas variáveis que eu tenho. E o v0 é um número que depende do movimento, é a velocidade inicial. E o a aceleração, também é um número que depende do movimento, a aceleração que esse meu móvel vai ter. A gente pode ver aqui que isso aqui é uma função de primeiro grau. Por quê? Porque o expoente do t, o t só aparece uma vez, e ele aparece aqui com um expoente igual a 1. Então ele é uma função de primeiro grau. O gráfico disso aqui vai ser uma linha reta, muito parecido com o que a gente tinha para a posição lá no MRU. Vamos ver como que vai ficar o gráfico dessa equação da velocidade em função do tempo. Tá certo, agora vamos aqui embaixo, vamos discutir um pouco como que faz o gráfico dessa função. Então aqui a gente pode ver tem uma dependência linear em t, ou seja, ela vai crescer em t de acordo com uma linha reta, né? Se o a é positivo, aceleração positiva, a gente vai ter uma reta crescente. Se for negativo, a gente vai ter uma reta decrescente. Então esse gráfico vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Vou usar a aceleração positiva aqui só para a gente dar como exemplo, tá? Esse meu ponto aqui vai ser minha velocidade inicial, né? Naturalmente, se t igual a zero, esse termo aqui desaparece. Então v igual a v0, que é a minha velocidade inicial que está aqui no meu gráfico. E se o a é positivo, ele vai ter um crescimento positivo nesse sentido. Se o a for negativo, vai ser o contrário, obviamente. Então o que a gente pode ver aqui desse gráfico? Bom, a primeira coisa que eu vou apontar para vocês é que se eu pegar um intervalo de tempo qualquer, tá? Pode ser um intervalo aqui no meio, pode ser qualquer intervalo de tempo. Vou pegar um intervalo de tempo aqui, sei lá, de 0 até esse tempo aqui. O que acontece? Aqui eu tenho um intervalo de tempo, ó. Então isso daqui, ó, é delta t. Isso daqui, ó, é delta v. Por quê? Porque eu tenho v0 e o meu v final, né? Um outro v qualquer aqui. Um outro v correspondente a esse tempo aqui que eu escolhi. Então aqui eu tenho na vertical uma variação de velocidade e aqui na horizontal uma variação de tempo. Então aqui eu consigo formar um triângulo retângulo. E a inclinação desse meu gráfico, que está relacionado com esse meu ângulo, vai determinar a minha velocidade. De que forma? Vamos escrever isso aqui então. Eu sei que a minha aceleração lá de cima vale ΔV dividido por ΔT. Então eu vou escrever aqui. A igual a ΔV dividido por ΔT. Só que no meu gráfico, no meu triângulo que eu montei aqui, que tem a ver com a inclinação do meu gráfico, eu posso relacionar o meu ângulo θ com os catetos desse triângulo, né? Porque isso aqui é um triângulo retângulo. Se você olhar aqui, ó, eu faço 90 graus. Em azul aqui eu tenho minha hipotenusa, meu ΔV é um cateto, meu ΔT é outro cateto. Então eu posso escrever aqui que isso aqui é cateto oposto dividido por adjacente. O que é isso? É a tangente do ângulo, tá certo? Então, da mesma forma que lá no MRU a gente tinha um gráfico da posição em função do tempo, o gráfico da posição também era linear. Aqui o gráfico da posição não vai ser linear, o gráfico da velocidade é linear. Mas da mesma forma que lá no gráfico da posição eu relacionava a inclinação do meu gráfico com a velocidade, aqui eu estou fazendo um gráfico da velocidade e eu relaciono a inclinação do meu gráfico com a aceleração, tá bom? Tá, então vamos relembrar aqui algumas coisas que a gente já sabia sobre gráficos V por T. A gente tinha estudado antes os gráficos V por T no MRU, então eu vou escrever aqui. Como que eram os gráficos V por T no MRU? Bom, no MRU, diferente disso aqui, isso aqui é MRUV. No MRU a gente não tinha aceleração, então a nossa velocidade era constante. Eu tinha um valor aqui da velocidade, e esse valor não variava com o tempo. O que isso significa? Que para esse tempo aqui eu tenho essa velocidade v, para esse tempo eu tenho essa velocidade v, para esse tempo... Para todos os tempos até o infinito, eu tenho a mesma velocidade. Se eu pegar um intervalo de tempo qualquer aqui, ΔT, eu vou ter v vezes ΔT. A área desse gráfico
representava para a gente alguma coisa bem importante. A área desse gráfico representava a variação na posição, o ΔS. A área representa o ΔS. Essa relação aqui da área vai continuar valendo para o MR e o V, mas essa área vai ser um pouquinho diferente, vai ser a área agora sobre esse gráfico aqui. E agora, se eu quiser saber como eu posso encontrar a posição em função do tempo, porque aqui em cima eu encontrei uma equação horária para velocidade, e aí encontrei a velocidade em função do tempo. Se eu quiser a posição em função do tempo, então eu vou fazer isso, vou determinar essa equação através de um método gráfico. Gente, vocês não precisam fazer isso, vocês precisam entender da onde que surgiu essas fórmulas, depois a gente vai fazer um exercício e vocês vão aplicar. É bem mais simples aplicar isso do que deduzir essa equação, mas eu vou deduzir para vocês verem da onde vem. Então, eu coloquei aqui em roxinho, mas eu acho que não dá para ver. Eu destaquei aqui em roxinho, mas essa caneta está sem tinta, eu acho que não dá para ver, eu vou fazer em azul. A área que interessa pra gente aqui é toda essa área aqui, desde aqui de baixo até aqui em cima, mas eu vou separar ela em dois para ficar mais fácil para eu encontrar essa área e determinar o meu ΔS, para determinar o meu ΔS, porque nos gráficos V por T, a área sempre representa a variação da posição. Então vamos lá. Vamos encontrar essa área. A área eu vou dividir em duas áreas. A área do triângulo mais a área do retângulo. Então aqui embaixo eu tenho um retângulo, aqui em cima eu tenho um triângulo. Vou desenhar aqui do lado esse meu triângulo e o meu retângulo. Bom, o retângulo é mais fácil, né? Porque aqui eu tenho ΔT. Quanto que vale meu ΔT? Vale T menos o tempo inicial, que é zero. Então T menos zero vale T. E aqui a altura do meu retângulo é V0, é essa altura aqui. Então V0. Então eu já sei que a minha área do retângulo é igual a V0T, logo de cara. E o meu triângulo? Então aqui tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, mas é bem simples. Vamos lá. T menos T0 é a base do meu triângulo. Por quê? Porque é a mesma variação que tem aqui. Então também vale o T. E aqui a altura, já está aqui marcado em vermelho, é ΔV, tá certo? Mas ΔV, eu sei dessa equação aqui, ó, ΔV é igual a A que multiplica T menos T0. Bom, então vamos lá. Isso aqui é ΔV. Então a área do triângulo vai ser o quê? Então é base vezes a altura sobre 2. Vamos escrever isso aqui. Vai ser a base, que é T, vezes a altura, que é ΔV, sobre 2. Tá certo? Mas o ΔV, mas o ΔV é A vezes ΔT. Eu consigo encontrar a partir dessa relação aqui. Aqui em cima eu tenho ΔV, aqui embaixo eu tenho ΔT. Eu posso jogar o ΔT para esse lado. Fica ΔV igual a A vezes ΔT. Então, eu posso escrever que isso aqui é igual a A. ΔT é T menos T0, que é T. Vezes T sobre 2. Ou simplesmente AT vezes T é T ao quadrado. AT ao quadrado. Então, basta eu somar a área do triângulo com a área do retângulo, eu vou obter o meu ΔS. Por quê? Porque a área do meu gráfico é igual à variação da posição. Isso para qualquer gráfico V por T. Então, vou apagar isso aqui e vou somar as duas áreas que eu encontrei, a do triângulo e a do retângulo. Vamos lá. Meu ΔS vai ser igual a V0T, que é a área do retângulo, mais AT quadrado sobre 2, que é a área do triângulo. Agora, o que eu estou querendo encontrar é o S de T. S como função do tempo. Então eu quero isolar o S. Para isso eu tenho que separar o meu ΔS. ΔS é o que? É S menos S0, ou seja, a posição final
posição no instante t menos a posição inicial. Então é só eu escrever aqui, trocar ΔS por S menos S0, e aí eu jogo S0 para o outro lado. Então eu vou ficar com S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. E aqui eu cheguei na minha equação horária da posição. Diferente do caso que eu tinha lá em cima da velocidade, lá eu tinha uma função linear, aqui não. Aqui eu tenho uma função de segundo grau. Por quê? Porque o meu t está elevado ao quadrado. Então o que acontece? Acontece que o gráfico da posição em função do tempo vai ser uma parábola. E a gente vai ver como que vai ficar esse gráfico. Tá certo, vamos dar continuidade. Então agora vamos ver os gráficos S por t, os gráficos da posição em função do tempo. Eu já encontrei a equação horária da posição. Como eu falei, vocês só vão ter que aplicar, vocês não vão precisar deduzir tudo isso, igual eu fiz. Mas vamos olhar aqui agora como que vai ficar esses gráficos. Eu vou fazer dois aqui para mostrar um exemplo de cada tipo, com aceleração positiva e com aceleração negativa. Por quê? Porque a gente lembra lá da matemática, das funções de segundo grau, que se o meu termo que multiplica a minha variável ao quadrado for positivo, eu vou ter uma concavidade voltada para cima. A gente sabe lá das funções de segundo grau, que se o meu termo que multiplica, lá na matemática a gente usa o x, né? Se o meu termo que multiplica o x quadrado for positivo, minha concavidade é para cima. Se o termo que multiplica o x quadrado é negativo, minha concavidade é para baixo. Aqui vai ser parecido, só que em vez de x a gente usa t. O termo que multiplica o t quadrado é o a sobre 2, aceleração sobre 2. Então, se a minha aceleração for positiva, eu vou ter uma concavidade voltada para cima. Se ela for negativa, uma concavidade voltada para baixo. Vamos ver como que isso vai ficar? Se eu tiver aqui um movimento, vamos supor aqui que a minha velocidade inicial ela é negativa. Então, esse meu gráfico vai ficar assim, ó. Ele vai ter um ponto aqui em que a velocidade é zero. O que isso significa? Significa que o meu móvel aqui está decrescendo as posições. Então, do lado de cá a velocidade é negativa e do lado de cá a velocidade é positiva. Exatamente aqui a velocidade é igual a zero. E como que isso acontece? Bom, eu tenho aqui um eixo, tá? Porque o meu movimento se dá em linha reta, apesar de eu estar fazendo gráficos e tudo, o movimento é em linha reta. Então eu tenho aqui um eixo e o meu móvel ele está se movendo no sentido negativo, com uma velocidade inicial maior que com uma velocidade inicial. Essa velocidade negativa diminui em módulo até ficar zero, para e começa a voltar. O instante que ele para é exatamente esse instante. A partir que ele começa a voltar, ele começa a se acelerar cada vez mais. Por isso a variação nas posições vai ficando cada vez mais íngreme. A gente tinha visto lá no MRU que a inclinação do gráfico S por T tinha a ver com a velocidade. Aqui também, se você perceber, do lado de cá eu vou ter uma inclinação nesse sentido, que é uma inclinação negativa, a gente chama. Bem aqui eu vou ter uma inclinação nula, a gente diz que a inclinação é zero. E aqui eu tenho uma inclinação positiva. E aqui eu tenho uma inclinação mais e mais positiva, cada vez mais positiva. E se eu tiver uma aceleração negativa, como é que vai ficar esse meu gráfico? Bom, eu já adiantei para vocês que ele vai ter uma concavidade voltada para baixo. Então aqui um exemplo bem comum de aceleração negativa é quando eu jogo um objeto para cima. Ele sobe com uma velocidade inicial, a velocidade vai diminuindo, 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 diminuindo. Velocidade positiva. Diminuindo, 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 chega no instante, para e começa a descer e a velocidade começa a aumentar, aumentar, aumentar. Agora sim, velocidade negativa, cada vez mais negativa. Como que a gente vai representar isso aqui? Vai ser uma concavidade voltada para baixo. Então aqui é o instante que ele para. Do lado de cá eu tenho uma
velocidade positiva e do lado de cá eu tenho uma velocidade negativa, menor que zero. Só para indicar, esse meu gráfico aqui representa uma aceleração positiva e esse aqui uma aceleração negativa. Vou escrever aqui negativa, tá certo? Por exemplo, eu posso ter uma situação em que a minha aceleração é positiva e a minha velocidade também é positiva. Nesse caso, o meu gráfico ele vai ser só um pedacinho desse gráfico aqui. Imagina que meu gráfico está aqui, ó. Ele vai ser só um pedacinho da parábola. Esquece isso aqui tudo. Não tem problema. E a gente vai ver um exemplo disso aí agora, que eu vou fazer aqui no quadro para vocês. Bom, aqui eu preparei esse resumão aqui, né, do movimento retilíneo uniformemente variado. E a gente tem aqui as equações que a gente precisa, os gráficos que dependem do sinal da minha aceleração, se a minha aceleração é positiva ou negativa. Só que ficou faltando um gráfico, né, que é o gráfico da aceleração em função do tempo. Como que eu vou descrever isso? É bem simples, eu deixei para o final porque é muito simples. Se a minha aceleração é positiva, eu vou ter uma reta constante. Então, para todos os instantes de tempo, para esse instante de tempo variar, para esse instante variar e para todos os instantes variar. Se a minha aceleração é negativa, vale a mesma coisa, só que aí eu vou ter uma reta negativa aqui embaixo, com o meu valor de A aqui. E vale a mesma coisa, aqui se eu quiser definir um intervalo de tempo e encontrar a área desse meu gráfico, eu vou encontrar A vezes T, que a gente sabe que é ΔV. Então esse gráfico aqui me dá, a área desse gráfico aqui me dá a variação de velocidade do movimento. Tá bom, vamos lá. Então eu fiz aqui algumas deduções para vocês, cheguei em algumas fórmulas, vimos alguns gráficos, mas para a gente ver uma situação um pouco mais concreta, para a gente botar número nesses problemas, vamos dar uma olhada aqui num problema concreto. Eu separei aqui para vocês esse problema. Considere um ciclista que se move em movimento retilíneo uniformemente variado, com velocidade inicial igual a 6 metros por segundo e aceleração igual a 8 metros por segundo ao quadrado. A. Encontre a equação horária da velocidade, ou seja, velocidade em função do tempo. B. Faça um gráfico V por T, um gráfico da velocidade em função do tempo. C. Encontre a equação horária da posição, ou seja, a posição em função do tempo. E D. Faça um gráfico S por T, ou seja, um gráfico da posição em função do tempo. Então vamos lá, eu começo anotando quais são as variáveis relevantes do meu problema. Então, V0, a velocidade inicial, o meu problema me disse que é 6 metros por segundo. A aceleração, o meu problema me diz explicitamente, é 8 metros por segundo ao quadrado. A minha posição inicial, o meu problema não diz, mas eu posso assumir que é igual a zero, porque ele está me pedindo a equação horária da posição, a equação horária do movimento, e ele não me deu essa variável. Então, eu assumo que é igual a zero. Então, vamos lá. Para fazer a parte A, encontrar a velocidade em função do tempo. Bom, eu tenho aqui em cima essa fórmula aqui. Vocês não estão vendo aí? Peraí. Então, eu tenho aqui em cima a fórmula da velocidade em função do tempo. A minha variável é o V e é o T. V de T. Só isso é variável. Então, eu vou escrever essa mesma fórmula, V igual a V0 mais AT, e eu vou substituir o V0 e o A, que são números. Então, eu vou escrever aqui V como função de T é igual a V0, que é 6, mais aceleração, que é 8, vezes T. E aqui eu tenho a minha velocidade como função do tempo. Simples assim. Na parte B, ele pede para eu fazer um gráfico V por T. Vamos lá. Aqui eu vou, no eixo vertical eu represento a velocidade, no eixo horizontal eu represento o tempo. Como esse meu gráfico é um gráfico linear, eu sei que isso aqui vai ser uma reta. Como o valor da minha aceleração aqui é positivo, eu sei que essa reta vai ser crescente, no sentido positivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar... Então, o que eu preciso fazer? Eu sei que a minha velocidade inicial aqui é 6. Então, eu sei que meu gráfico vai partir desse ponto.
eu preciso encontrar um outro ponto aqui para saber onde que eu vou parar esse meu gráfico. Posso escolher um ponto qualquer, então o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a velocidade depois de 3 segundos. Isso aqui vai ser 6 mais 8 vezes 3 segundos. Isso aqui me dá 6 mais 8. Isso aqui me dá 6 mais 8 vezes 3 dá 24, que é igual a 30 metros por segundo. Então eu sei que... Meu 6 aqui está muito... Tem que ser mais aqui embaixo. Né? Então eu sei que depois de 3 segundos, vou botar aqui 1, 2, 3, a velocidade alcançada vai ser de 30 metros por segundo. Então o gráfico da velocidade em função do tempo vai ser uma reta que une esses dois pontos. Tá certo? Então vamos lá, para a parte C. Deixa eu separar aqui. Para a parte C. Agora que eu vou usar essa informação aqui que eu supus, que o meu problema não me dava. Então eu tenho aqui a fórmula da posição em função do tempo, tá? Eu vou colocar os valores que eu tenho nessa fórmula. Então, S de t vai ser igual a S0, que vale 0, mais V0t, lembra, V0 é um número, t é variável, A é um número, t é variável, S0 é número, por isso que eu só substituí. Então, eu vou substituir o V0. Então, vai ficar 6 vezes t mais o quê? A sobre 2t ao quadrado. A sobre 2 é 8t quadrado sobre 2. Agora, 8 sobre 2 a gente sabe que é 4. Então, eu posso substituir aqui. Posso substituir aqui 4t ao quadrado. Então, eu chego nessa relação, o zero eu posso tirar, que o meu S de t é igual a 6t mais 4t quadrado. Essa equação aqui descreve a posição em função do tempo. E essa equação a velocidade em função do tempo. Essas duas equações descrevem meu movimento completamente. Tendo essas equações, eu consigo saber a velocidade inicial, a posição inicial, tendo as duas equações, né? E vamos lá, agora eu vou fazer o gráfico da posição em função do tempo. Aqui a gente precisa ter algum cuidado. A gente sabe que a velocidade inicial, ela é positiva aqui, é 6 metros por segundo. E a aceleração também é positiva, então eu vou ter uma concavidade voltada para cima, só que eu só vou ter um pedacinho do gráfico, eu não vou ter a inversão de velocidade, aquele momento em que a velocidade é zero. Isso não acontece. Por quê? Porque a aceleração e a velocidade já têm o mesmo sinal. Então isso aqui, como a posição inicial é igual a zero, ele parte desse ponto. E igual eu fiz nesse caso, eu vou encontrar a posição depois de um instante qualquer. Eu escolhi aqui 3 segundos, igual eu fiz no meu outro exemplo aqui. Igual eu fiz nessa outra questão. Podia ter escolhido outro tempo, mas eu vou escolher 3 segundos. Então isso aqui vai ser 6 vezes 3 segundos, mais 4 vezes 3 segundos ao quadrado aqui. Isso aqui me dá 6 vezes 3, 18, mais 4 vezes 3 ao quadrado, que é 9. 4 vezes 9 é 36. Então isso aqui é igual a 18 mais 36, que dá 54 metros. Então aqui em cima, depois de 3 segundos, se eu fizer aqui 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, depois de 3 segundos ele vai ter andado 54 metros. Então esse meu gráfico aqui vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima, e a parábola continuaria para cá. Só que como a gente não tem instantes negativos, né, ela não continua. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro, que tenha dado para refrescar a memória. Vocês já viram um pouquinho do movimento retilíneo uniformemente variado lá na última atividade. Agora vocês vão ter mais uma atividade para fazer, mas agora vocês têm essa videoaula para complementar, para vocês poderem fazer algumas anotações no caderno de vocês. E é isso. Até a próxima e bons estudos.